Hoje a gente vai mergulhar fundo em um poema que é um dos mais tocantes da nossa literatura do século XIX. É Desalento, de Narcisa Amália. E ele fala sobre a perda da esperança juvenil, um sentimento que, como vamos ver, continua muito, mas muito relevante. Vamos lá? E a primeira coisa que chama atenção é que o poema não começa com as palavras da autora. Não. Começa com essa frase aí, em espanhol. Presago el corazón late en mi pecho. Que quer dizer, pressentindo, o coração bate no meu peito. É uma escolha muito forte, né? Já joga a gente direto num clima de ansiedade de que algo não vai bem. E aí vem o título para confirmar tudo isso. Desalento. E desalento não é só uma tristeza qualquer, né? É um desânimo profundo, aquela sensação de ter o espírito quebrado mesmo. Então, se a gente juntar o título com essa primeira frase, pronto, já temos o mapa emocional do que vem pela frente. E de onde vem essa citação? Bom, o contexto aqui é muito legal. A frase é de um autor chamado Francisco Martínez de la Rosa, que foi uma figura super importante do romantismo lá na Espanha. Ao escolher essa citação, a Narcisa Amália não está só preparando o terreno para a melancolia, ela está se conectando com toda uma tradição literária de angústia e emoção à flor da pele. Então, com essa sensação de pressentimento no ar, a gente entra de vez no poema. E o mais curioso é que ele começa com uma despedida. Vamos dar uma olhada em como essa despedida é construída. Olha só que interessante. A voz do poema não começa lembrando do passado, nada disso. Ela já começa dando adeus a ele. Adeus lendas de amor, dourados sonhos, é um tchau para tudo que já foi bonito. E essa parte de meu cérebro enfermo, puxa, isso é forte. Dá a entender que talvez essa beleza toda nem tenha sido real, sabe? Talvez fosse só uma ilusão que agora acabou. Então, que mundo é esse que está ficando para trás? A próxima parte do poema vai justamente pintar um retrato bem vivo desse tempo perfeito que agora está se perdendo para sempre. Para descrever essa época, a poeta usa um monte de imagens cheias de luz. Temos os sonhos dourados, o brilho infindo e essa aqui, ledice infantil. Ledice é uma alegria pura, de criança mesmo. Era uma fase de felicidade mas tão completa que a pessoa podia simplesmente adormecer sorrindo. Uma paz total. Essa frase sozinha, adormeci sorrindo, nossa, ela é o coração de toda essa felicidade que se perdeu. Pensa só na profundidade dessa paz, na ausência total de qualquer preocupação. É o ponto máximo da inocência, o topo da montanha, bem antes daquela queda que a gente já sabe que vem. E a queda? Bom, ela vem com tudo, de repente. É aqui que o poema vira de ponta cabeça. O sonho acaba e uma realidade bem mais sombria toma o lugar. E o gatilho para tudo isso é essa expressão, mas depois. É nesse exato ponto que tudo muda. A densa nuvem que aparece no céu, claro, não é só uma nuvem de chuva. É uma metáfora pro desespero que está chegando, tomando conta da alma e apagando toda aquela luz de antes. E se a gente coloca lado a lado, o contraste é chocante. Pensa bem, de um lado, tínhamos os sonhos dourados, agora temos a densa nuvem. Onde havia brilho infindo, agora tem um futuro escarcéu, ou seja, uma tempestade vindo aí. E a ledice infantil virou penumbra sombria. A mudança é total, é devastadora. Ok, o sonho foi destruído. E agora? Agora o poema entra na sua fase final. A voz poética para de olhar para trás e começa a encarar de frente a mortalidade, buscando um desfecho para tanto sofrimento. A gente vê uma mudança clara de foco aqui. Acabou a nostalgia pelo passado. Agora, o olhar se volta para a dor do agora. E a partir daí, vem uma pergunta direta, que soa quase como uma acusação para uma força maior. Por que deixas, ó Deus, que o gelo queime minha alma? Uau! Que verso poderoso, né? É uma pergunta totalmente existencial sobre o porquê do sofrimento. E essa imagem, o gelo que queima, é genial. É um paradoxo perfeito para descrever aquela dor que é fria, que paralisa, mas que ao mesmo tempo queima, arde lá dentro. E como não vem resposta para essa pergunta, a voz do poema parece que simplesmente aceita o fim. A simbologia a partir daqui é muito clara, não tem como confundir. Temos a penumbra sombria, a roxa saudade funerária e a cor roxa sempre ligada ao luto, né? Depois vem o cipreste, aquela árvore típica de cemitério, e até a lua é descrita como uma chorosa peregrina. É um cenário completo de morte e de luto. E é aqui que o poema se encerra. O último adeus não é só para os sonhos ou para o amor, não. É para a própria adolescência, para a juventude que alimentou todas essas ilusões.
É a despedida final selada com as palavras meu pranto e eterna Deus. É o fechamento de um ciclo de vida. E a gente termina com esta reflexão. Pensa bem, Desalento foi escrito há mais de 100 anos. Mas essa dor da desilusão, a passagem meio amarga da juventude para a vida adulta, a perda dos sonhos dourados, tudo isso é universal. Então a pergunta que fica no ar é: como pode uma obra de arte tão antiga capturar uma dor que é atemporal e fazer com que ela pareça que foi escrita para a gente, hoje?